Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, canal 25 da NET, 525 HD, www.canal25.com.br e também pelo YouTube /Flemingcast. Hoje nós vamos falar sobre treinamento facial. Não é fácil não, existe uma explicação muito boa e científica. E quem vai falar pra gente? Ela falou aqui com a gente sobre o método hipopressivo. Agora vai falar sobre treinamento facial. Seja muito bem-vinda novamente, Cris Santana. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Sim, hoje vamos falar sobre treinamento facial. Um tecido conjuntivo super importante para a nossa saúde do movimento, para a nossa vida. Sem a fáscia não existe corpo humano, gente. E antigamente falava-se muito, Marcelo, sobre o quanto os músculos eles eram importantes, o quanto ele tinha a função de movimentar o corpo de todas as formas, né? Movimentar com facilidade, ou se a pessoa estava muito rígida, a culpa era dos músculos. O músculo está travado. É tudo músculo. Então vamos alongar e está tudo certo, não é bem assim. Há pouco tempo, a gente fala assim, há pouco tempo, porque de 10, 15 anos atrás, começaram a fazer pesquisas sobre esse tecido que nessa facial. Imagem é isso daqui. A parte vermelha é o músculo. Isso. E essa parte mais amareladinha é a fáscia. É a fáscia. Isso aí é de uma peça de um corpo, né? Então pode ver que ela está amareladinha. Tá. Mas depois a gente vai ver na tela que tem ela viva, né? Sim. E aí é uma fáscia que envolve o corpo humano, ela separa e junta órgãos, ela está entre as fibras musculares, então ela está nos ossos. Ela tem todo o corpo, tá? Tanto a parte profunda, a gente tem a fáscia superficial, né, que está abaixo da pele e tudo, e tem a fáscia mais profunda. E ela é importante, gente, porque ela se conecta de forma sinérgica, ela se conecta com todo o corpo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma fáscia atrás dos olhos que tem a conexão com a cervical. Então, se você tiver uma dor na cervical, às vezes você pode ter dor, você pode até não enxergar direito, ter má visão, porque essa fáscia está sendo alterada por um problema que você tenha na cervical. A fáscia, por exemplo, ela presa, vamos colocar assim, do occipital, que é atrás da cabeça, ela está conectada com a sola do pé. Então, se você tiver um problema no pé, ou você pisar torto, se você tiver pisar torto, pisar em alguma coisa, pisar torto, vai. Sim. Você tem os joelhos para fora, o pé mais pronado, ou o pé mais supinado, ou o pé chato, né, que ele não tem a curvatura, aquele arco plantar, ela vai influenciar em todo o sistema posterior, porque ela vai passando lá de baixo, vai subindo, e ela vai se conectar aqui no occipital, bem nessa curvinha onde abaixo, se você passar a mão atrás da cabeça, tem uma curvinha, ela se conecta ali, e a gente fala, alguns sentidos da face vem por cima e se conecta aqui na sobrancelha. Então ela tem várias direções, porque ela não é que nem o músculo tem a fibra, se você falar de um bíceps, a fibra ela é contínua, né? Então você vê o desenho do bíceps bonitinho e as fibras lá. A face não, ela é toda, parece uma teia de aranha. Eu tenho umas imagens aí. Essa daqui? Isso. Aqui, você está vendo a face, né? Ela também está seca aqui, né, do corpo. E ali, ela também está sendo secada, mas você pode ver que ela está bem mais... Essa parte de baixo. Essa aqui parte... é o músculo. Mas tem o brilhinho também no músculo, tá vendo? Tem o brilhinho. Esse brilhinho tem fáscia também. E aqui, ó, você pode ver, né? A fáscia muscular, as fibras musculares, os fascículos, todas as fibras musculares, elas têm fáscia. Então, se você tem uma tensão numa região, ela vai influenciar em todo o sistema facial. Eu já vi pessoas que às vezes tem dor no lombar, a pessoa mexe lá no pé, mexe lá na panturrilha. Isso. Falou, não vou soltar. A reflexologia utiliza muito, né? Uma técnica da reflexologia. Eles vão utilizar esses movimentos para soltar. Sabe aqueles rolinhos? Também tem imagem. Os rolinhos que a pessoa deita, aquilo é uma liberação da fáscia. Aqui eu estou mostrando alguns exercícios, né? Que são do treinamento facial. Depois ele vai passando. Aqui, quando a gente fala, o Marcelo colocou sensibilidade, é uma das funções da fáscia, né? Então, a gente pode colocar aqui uma das... Tem várias funções, né? Sim. Então, tem a função de sensibilidade, em que você tem vários, a gente fala assim, são os italianinhos, né? O Crepúsculo de Ruffini. Não vou entrar em detalhe, gente, senão não vai dar tempo e você vai ficar complicado. Volta para trás, Marcelo. Ela é responsável pelo suporte e proteção do corpo.
vai um pouquinho para... Ó, ela é feita, né? No caso, ela tem o quê? Ela tem colágeno, elastina e água. E tem outros também, tá? Tem proteínas, tem enzimas, tem várias coisas. Mas o principal é isso. E o que acontece? O colágeno, ele é o maior, o melhor de tudo. Com o treinamento facial, você pode produzir colágeno. Olha que interessante. É mesmo? É, até na velhice. Ajuda em dor no joelho? Ajuda em dor no joelho, tudo. Por quê? O que faz o colágeno, o que faz com que tenha produção de colágeno? O movimento. Certo. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho de fortalecimento do bíceps, eu estou lá puxando ferro, né? Isso aqui é um treinamento muscular. Eu estou fazendo uma hipertrofia muscular. Se eu quero atingir a face, não adianta eu fazer isso aqui. Como tá? que é feito então? Você vai então, no caso, posso demonstrar. Então, no caso, por exemplo, são movimentos mais rápidos. Né? Isso aqui, por exemplo, é um movimento bem rápido em que eu estou acionando mais a fáscia do que a parte muscular. É que aqui não vai dar para eu levantar, mas eu vou fazer de lado. Se eu quero atingir, por exemplo, a fáscia relacionada a ombros, eu vou fazer movimentos soltos. Dançar, quem gosta de dançar? O dançar é uma atividade facial. Né? Zumba, por exemplo? Zumba, qualquer tipo de dança. Qualquer tipo de dança é uma atividade facial. Então, a pessoa que trabalha, que vai na dança de salão, por isso que eu falo, né, o idoso, por exemplo, deveria muito se movimentar e buscar atividades que tenha essa soltura corporal. A soltura corporal, ela é totalmente facial. O dançarino trabalha a fáscia o tempo todo. Pessoas que trabalham muito sentadas não trabalham a fáscia. Ela trabalha a parte muscular e a fáscia ela fica parada, ela precisa de movimento para poder deslizar entre uma fase dela e outra, porque se vocês viram, ela é toda emaranhada. É, que é umas teias, né? Umas teias. Então, tem a primeira figura, se você ver, volta bem no início, essa daí. Isso aqui é uma visão microscópica da fáscia. Ela é totalmente assim, tá vendo esse brilho? Esse brilho é totalmente água. Ela tem pingos até, né? Então, descobriu-se, inclusive foram... O Robert Schneider, ele é um PhD, eles fazem pesquisa, eles têm laboratórios de pesquisa para ver tudo que podem fazer relacionado para a ativação dessa fáscia. Então, pode ver que ela é super líquida. Sim. Se você não bebe água, por exemplo, você não leva água para essa região. Então, a falta de água vai inibir o trabalho da fáscia. A gente fala que a fáscia ela é considerada hoje o maior órgão sensorial do corpo humano. É uma visão em que eles conseguiram tirar a parte externa da fáscia e ele está segurando essa roupa que parece uma roupa de neoprene, né, a gente fala, mas é pura fáscia, o maior trabalho para eles tirarem. Então ela recobre todo o corpo. Então quando a gente faz atividade, dê preferência fazer atividade sem calçado, né? Quando está em casa, fica mais descalço por conta da parte perceptiva, proprioceptiva mesmo, né? Dos sensores que a gente tem na sola do pé. Ô Cris, isso é recente? Porque eu não aprendi sobre isso. Ele é recente, ele tem as pesquisas lá de 10 a 15 anos atrás, mas ele está recente agora com os profissionais do movimento. Então agora está uma loucura, né, de treinamento de profissional, porque tudo que eu estudei, gente, na minha época da faculdade, muita coisa mudou. Então eu também, eu estudei bioquímica, eu estudei anatomia. Muita coisa mudou. Um ano de anatomia eu não... Então, eu também, quando eu estudava, era o músculo que era o principal ali, né? Dessa parte musculoesquelética. Nem se falava da face, era só um tecido conjuntivo. Aí foram perceber que quando você fazia uma cirurgia, isso foi um dos caras que a gente fala, né, dos cientistas, um fisioterapeuta. Ele pegou pessoas que estavam com problema do pós-parto lá, e não voltava por causa da cirurgia, né, de cortes, e ela teve vários problemas. E ele, através da respiração, que daí entra a parte também do hipopressivo, que ajuda muito essa parte das fáscias, né, a redução da pressão, ele percebeu que ela tinha problemas em outros lugares por conta da fáscia. E aí os estudos, né, foram mostrando, eles foram fazendo testes em laboratório, corpo humano, corpos mesmo, né, de pessoas falecidas no laboratório e também pessoas vivas. Como que poderia fazer com que trabalhasse aquela fáscia? E eles perceberam que os movimentos soltos são os que ativam a fáscia. Pessoal, vamos para um break rapidinho, vamos voltar aqui para talvez trazer exercícios no dia a dia, práticos, para a gente poder
aprofundar ainda mais nesse tema que eu pessoalmente não conhecia, mas muito importante. Já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Vamos continuar um papo gostoso que nós estamos tendo e, para mim, aprendendo muito sobre treinamento facial. Cris, a gente falou sobre a importância do treinamento, que é diferente da musculação. Você conseguiria dar para a gente um exemplo de como a gente pode fazer em casa? O que é um treinamento facial? Sim, claro, sem problema. Pode ser aqui mesmo? Sim. Pode tudo sim. Improvisado. Eu só quero que as pessoas observem essa parte, o caminho da face até chegar atrás da nuca. Essa parte azul? Essa azul. Tá vendo? Ela vai até o occipital lá atrás. E aí, lateralmente, você verifica também essa face. E ela também, essas faces, elas correm na parte externa e na parte profunda do corpo. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Quando você tem uma dor lá em cima, você, através desses movimentos aqui, você pode relaxar toda essa faixa, até a sola do pé. Pode ver que ele até está com o pezinho levantado aqui do lado direito dele, ó. Sim. Que ele está mostrando que a parte posterior, a parte da face do pé também vai ser beneficiada com exercício. São exercícios simples, muito simples de fazer. Não tem nada assim de né? Então, um dos movimentos, aqui está meio estourada a imagem, gente, né? Mas é minha culpa. Ela está fazendo exercício na cadeira, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Qualquer coisa, vou tirar um pouquinho só. Pode pôr aqui. Então, eu vou flexionar um pouquinho os joelhos, só um pouquinho. E vou levar as mãos na cadeira ou numa mesa, qualquer que seja. Quanto mais baixo, melhor, tá? Mas vamos supor que a pessoa tenha dores, então ela tem que fazer um pouco mais alto. Então, eu vou fazer... Aqui, ó, seria um movimento de alongamento. Isso aqui é muscular, porque tá parado, né? Aqui, ó, eu tô fazendo um movimento muito lento. Tô atingindo a face? Tô. Mas, isso uma pessoa com dor, ela pode começar assim, gente. Não quer dizer... Só que eu vou mudar a direção. A face, ela tem várias direções, como vocês viram lá naquelas imagens. Ela não é linear que nem um músculo, por exemplo, uma fibra contínua. Ela é descontínua. Então, não adianta eu fazer só no sentido. Aqui, uma pessoa com dor que eu tô dando. Mudei a posição, tô indo pra minha direita, volto no centro, tô fazendo pequenos balanços lentos. E volto, vou lá pra minha esquerda. Volto aqui de novo. E aí eu vou fazer, vamos supor que a pessoa já melhorou. Então, ela vai fazer um pouquinho mais rápido. Então, eu faço esses movimentos trocando para poder atingir todas as fáscias, tá? Posso fazer um movimento para baixo, se atrapalhar vocês falam. Aqui é um movimento um pouquinho mais avançado desse. Então a pessoa, pensa que a pessoa é uma bola de basquete. Ela vai soltar a cervical e ela vai fazer movimentos de balanço. Eu ainda estou fazendo leve, tá, gente? Mas a gente faz muito mais rápido. É que eu não vou fazer por causa do microfone. E aí eu posso voltar, posso trabalhar o movimento facial aqui, tirando na parede. Estou na parede aqui, estou trabalhando a fáscia. Sim. Tá? E aí você vai mudando a posição. Tipo uma flexão de braço, só que eu faço na parede. Né? Então, não tem desculpa para o idoso, a gente fala, né? Para quem cuida do idoso, por exemplo, falar, ai, meu pai e minha mãe não pode sair de casa, dá para fazer em casa. E são poucos minutos? A contagem são 7 a 10 movimentos só. Você não precisa fazer 3 séries de 10 ou 3 séries de 7. Para você atingir a fáscia, você pode contar de 7 a 10 repetições uma vez só. Então, esse movimento que eu fiz, eu posso fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? E depois faço mais uma vez. Pronto. Aí eu mudo a posição. Então, eu posso atingir a fáscia posterior, as fáscias, né, a gente chama dos trilhos anatômicos da linha lateral, porque também tem ela percorre a linha lateral, a linha anterior e a linha espiral, porque essa fáscia, ela vai fazendo toda essa parte. Tem uma, não sei se eu coloquei, Cris, eu fiquei curioso. Deixa eu te falar, quem tem problema no joelho e lombar, você falou que ativa colágeno. Sim. Então, vamos supor... Produz colágeno. Produz colágeno. Produz colágeno. Ajudaria, por exemplo, em dores crônicas, que já tem ali pequenos desgastes ali, talvez numa hérnia de disco, ou na própria aquele líquido que protege o joelho. Existe benefícios nisso? Porque isso tudo é muito novo, tá? De verdade, eu não conhecia, eu não sabia. Eu vou me aprofundar mais nisso, porque eu achei interessante e talvez... algumas dores crônicas que alguém tenha, talvez falta ativar a fáscia. Com certeza. Porque às vezes tem gente que faz musculação, faz o alongamento, faz as coisas, mas às vezes tem uma dorzinha ali crônica que fica um barulhinho ali, tipo, poxa, eu faço o que tem que fazer, mas não melhora. Então, foi assim constatado realmente cientificamente que uma pessoa que faz o treinamento facial, muitas das dores crônicas somem. Justamente porque ela atingiu, ela liberou essa região.
por exemplo, a face tóraco-lombar, que é essa posterior. Eu até Sim. coloquei, o rapaz tá agachado, mostra a face tóraco-lombar. Então, por exemplo, dor na tóraco-lombar. Essa dor na tóraco-lombar... Essa região aqui, essa né? região, essa parte, isso. Essa parte branca toda? Essa parte branca toda. Tá. E aí que é uma parte toda essa musculatura que envolve a frente e profundamente também. Ela não é só externa, tá, gente? Ela não é... essa face tóraco-lombar, eu não estou falando que é só a capa externa ali, não. Ela tem muita conexão com os músculos profundos da coluna. Tá. Então, quando você tem uma rigidez nessa região, e você tem dor, ela faz o quê? A face, ela retrai mais ainda por precaução. É um mecanismo de defesa ficar mais retraída. Então, pode aumentar a dor. Que pode aumentar a dor. Então, o que acontece? O corpo, ele existe, ali tem perigo, a pessoa vai se machucar. Então, ele entende que ela tem que tensionar para a pessoa não se machucar. E ela continuar andando, caminhando, fazendo o que ela tem que fazer. E a pessoa fica com medo, porque ela tem dor, ela movimenta, ela tem dor, ela para de se movimentar. Então, ela fica com medo de se movimentar. E quanto menos movimenta, mais rígida fica e mais dor gera. Então, quando você começa a trabalhar essa soltura da região, que com os balanços ajudam, vai liberando, o colágeno vai sendo solto, porque pensa, numa poça de limo, você começa a jogar água ali, o limo vai saindo, né, aquela barro vai, e ele está espesso, né? Então, a região que está tensionada é uma região que está espessa. Você começa a liberar, começa a melhorar o movimento. Você tem a gera imagem colágeno. das fibras, né? Isso. Deixa eu ver se eu acho da panturrilha. Aqui, né? Isso. Essa daqui está em desordem. Como aí está? Está travada? A gente fala que a pessoa ela está com as fibras muito tensionadas ali, então ela fica muito mais emaranhada. Quando você começa a liberar colágeno através do movimento, ela fica muito mais linear, né? Então, existe... Essa é a forma correta quando se trabalha. Essa é a forma... É a forma que ela tá mais tensionadinha ali. Então, através do movimento, você gera colágeno para você mesmo. Você não precisa tomar colágeno, né? Então, a gente produz muito colágeno através do movimento. Tanto é que você vê pessoas... Eu tô falando do idoso, gente, mas é para todo mundo, tá? Sim, não. Só que, como eu trabalho muito com idoso, a gente percebe que a falta de... é só a falta de movimento. A pessoa começou a fazer exercício, ela já melhora. É impressionante. Então, por quê? Porque ela tá produzindo colágeno, ela começa a beber mais água, ela começa a gerar mais força muscular, porque a face também tem proteínas, né? Então, é todo um sistema sinérgico, aí a gente fala. Então, você tem que gerar movimento para você evitar dor. Quanto mais parada a pessoa fica, mais dor e mais a consequência vai ser pior lá na frente, né? Ela vai ficar praticamente em cadeira de rodas daqui a pouco. Sim. Porque para de se movimentar, não tem mais estímulo. Então, o treinamento facial, ele é importante hoje em dia para todos. Por exemplo, uma pessoa que faz musculação. Vamos colocar que nem você. Você tem um bom físico, né? O biotipo. Mais ou menos, tento. Ganhei o dia. Treina, né? Você tem um bom porte físico. Se você, por exemplo, faz musculação e você começa a fazer o treinamento facial, a sua musculação ela vai responder mais rápido aos treinos de musculação. Sério? Porque você liberou a face que segura, né? Que estava rígida, ela segura o músculo. Então, a pessoa consegue fazer mais hipertrofia com a face saudável do que uma pessoa que não tem essa face saudável. A realidade é essa. O treinamento facial, ele ajuda a pessoa a ter as faces saudáveis. Tendo a face saudável, ela tem melhora em todas as atividades que ela faz. Não só as atividades diárias do dia a dia, como também as atividades que ela escolhe, natação, musculação, corrida de rua. E vou estudar mais sobre isso, porque realmente em 23 minutos, praticamente, o programa tem pouco tempo assim, a gente conseguir falar sobre isso. Mas obrigado, Cris, de verdade. Foi um prazer. Foi um grande prazer, tanto o programa 1 como o programa 2, né? A gente falou sobre método hipopressivo, agora falando sobre a face. Sobre treinamento facial. Muito bom. Obrigado, viu, Cris Santana. Eu que agradeço. Quem quiser, acha essa profissional, porque realmente aprendi muito. Beijo pra vocês, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E aguarde próximos episódios, porque novidades sempre teremos aqui e sempre trazendo que conhecimento é poder. Esse é o nosso objetivo, levar conhecimento até a sua casa. Beijo, até a próxima.
Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duocor, onde o seu coração bate no ritmo certo. Restaurante Coco Bambu, eleito o melhor restaurante do Brasil.